Na aula de hoje eu vou te ensinar como fazer o corte e a costura desse vestido longo, 3 Marias e com elástico. Seja muito bem-vinda, eu sou a Gisele Maués e aqui nesse canal eu te ensino tudo sobre modelagem e costura. Antes de começar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e não esquece de ativar o sininho para receber a notificação das próximas aulas. Se você é iniciante, fica aqui comigo porque essa aula é para você. Na aula anterior eu ensinei como fazer o esqueminha de modelagem, ou esqueminha de corte desse vestido. E eu disponibilizei lá na aula esse material aqui, esses 3 arquivos. E eu vou deixar ele também aqui linkado, tá? Na descrição aqui embaixo. Então se você quiser baixar e imprimir, pode também por esse vídeo. Então, lá na aula eu explico todo o esqueminha de corte a partir das suas medidas, tá? E aí eu fiz essa modelagem aqui, que na verdade são retângulos, e são 3 retângulos, tá? Sendo que o de baixo aqui, o segundo, ele é 2 em 1. Então, esse primeiro é a parte de cima, tá? É a parte da blusinha e a primeira saia. Eu vou trabalhar com 1,20 m de viscose. Essa é uma viscose. E eu dobrei ela ao meio. Aqui eu tenho as auréolas. Depois dobrei ela novamente. Então, eu tô dobrando meu tecido aqui em 4 partes, ok? E eu já vou cortar frente e costas, a parte de cima. Então, eu consigo encaixar esse primeiro retângulo nesse sentido aí do comprimento do tecido, tá? Então, aqui eu tenho dobra. Eu vou virar o molde para colocar certinho ali na dobra. Essa peça é frente e costa. Esse vestido não tem diferença de frente e de costa, tá? É tudo a mesma coisa. Então, sempre eu vou cortar as peças duplas, ok? Então, eu vou posicionar aqui o meu molde. Coloquei já os pezinhos. E agora, eu vou cortar aqui na parte de cima, que é a parte da blusinha, eu vou deixar 2 centímetros de margem de bainha. E aqui embaixo, que é a costura da segunda saia, eu vou deixar 1 centímetro. Então, aqui em cima eu deixo 2, porque eu vou dobrar para fazer a bainha. Vou marcar aqui até onde vai a minha linha de cintura com um pique. Aqui até onde vai a dobra da bainha. E vou marcar o meio aqui embaixo, porque todos esses piques vão me orientar na hora de montar esse vestido lá na costura. Então, isso é muito importante. Tenho, então, aqui frente e costas. O próximo passo agora é cortar as costas. Então, essa primeira parte foi essa daqui, ó. A blusinha com a primeira saia, tá? Agora, para cortar a segunda, eu preciso dobrar o meu tecido, que eu vou cortar essa segunda saia aqui. Então, agora, a minha auréola tá para esse lado daqui, ó. Eu virei o tecido e a minha auréola tá aqui. E eu dobrei ele, uma vez, auréola com auréola, e agora dobrei ele no sentido contrário que eu tinha dobrado anteriormente, tá? Porque o retângulo, ele é mais largo, então eu preciso virar o tecido. E agora vai ficar desse jeito aqui, ó. A dobra tá pro lado. Eu vou dar uma distância dali de cima, tá? Porque eu preciso tirar 2 peças, que no caso é frente e costas. E aqui eu vou cortar toda essa peça, essa segunda peça, com 1 centímetro de margem de costura. Vou marcar aqui os piques do meio, que vai me orientar lá na montagem. Prontinho, já tenho aqui a segunda saia cortada, ó, frente e costas, tá? É bem simples. Agora, eu vou cortar aqui a segunda, a terceira, na verdade, e última peça. Só para você ver aí como é que eu faço para dobrar, tá? Eu vou medindo para que toda a extensão do tecido fique com a mesma medida e eu tenha certeza que a dobra tá correta, entendeu? Não tá torto o tecido. Agora, eu abri ali aquela ponta, ó, é o mesmo molde, só que eu deixei um pouquinho maior, porque a última Maria, ela é a maior. Agora, eu vou cortar aqui também com 1 centímetro de margem. A parte de baixo aqui, que é a bainha, você pode deixar com 1,5, 2, tá? Dependendo do tamanho da bainha que você for fazer.
Fiz os piques também marcando o meio. Peguei uma sobra de tecido, já deixei separada, que eu vou fazer as alças, tá? Ao longo da aula eu vou explicar como eu vou fazer essa alça. Prontinho. Aqui eu vou começar a trabalhar com a parte de cima do vestido. Então, lembra que eu marquei com o pique ali até onde era a linha da cintura? Então, eu vim, dobrei lá no pique e vim medindo, passei no ferro para ter essa medida bem certinha na dobra. Agora, eu vou marcar aqui a metade e vou marcar o meio. Esse vestido eu vou fazer com uma técnica de elástico, eu não vou usar lastex, tá? Aqui eu tô marcando também aonde eu vou dobrar a bainha. Para eu saber que ali naquele ponto é bainha, não é no caso, tecido que eu vou trabalhar o elástico. Feito isso, eu achei a metade, tá? Então, da linha da cintura até ali naquele ponto onde eu tenho a bainha, eu tenho 20 centímetros. E eu tô marcando aí a metade, então eu tô achando 10 centímetros, né? De baixo para cima, marquei 10 centímetros. Então, passei o lápis. Vou marcar a metade da metade agora, tá? Aí eu tô passando novamente, né, para eu saber que ali é bainha. Agora eu vou marcar a metade da metade, que é 5 centímetros, ok? Então, eu vou fatiar esses 20 centímetros que eu tenho aí, que é a minha cintura até abaixo no caso, até a linha da cava. Tudo isso eu explico lá na aula da modelagem. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô marcando onde eu vou colocar o elástico. Eu sei que a visibilidade não tá legal. Daqui a pouco você vai conseguir ver essas listras que eu tô fazendo. Eu tô usando lápis, mas você pode usar e deve também o giz de alfaiate, tá? É porque eu tava sem giz mesmo aqui. Mas esse lápis não vai manchar o meu tecido. Pode ser lápis, pode ser giz de alfaiate, ok? Então, depois que eu marquei 10, depois a metade 5, eu vou marcar a metade de 5. Então, essas listras vão ficar de 2,5 cm a 2,5 cm, entendeu? Então, vai ficar 8 listras. Você vai ver daqui a pouco, ó. Então, aí eu tenho listras de 2,5 a 2,5 centímetros. São nessas marcações que eu vou costurar o meu elástico. Então, fazer essa marcação é muito importante lá na hora da costura. Isso vai facilitar muito. E marcar o meio também aí dessa forma na vertical também é muito importante. Fiz isso dos dois lados, tá? Tanto na frente quanto nas costas. Agora eu vou fechar apenas uma lateral. E eu preciso que esses piques, eles batam, ó, tô colocando aí pique com pique. E eu preciso também que essas listras, elas fiquem bem certinhas, elas fiquem contínuas, tá? Tanto a peça da frente quanto a peça das costas. Tô passando um pezinho de máquina, 1 centímetro. E vou passar agora na overlock para fazer o acabamento. Se você não tiver overlock, pode usar o ponto no zigue-zague. Feito isso, agora eu vou fazer, ó, deu a continuidade certinho das listras, tá? Agora eu vou virar a bainha de cima. Eu vou fazer mais ou menos com 1 centímetro, tá? Eu deixei 2 centímetros aí para virar essa bainha, então eu viro a primeira e viro a segunda. Dentro dessa medida vai entrar um elástico, tá? Mas só depois que eu já tiver costurado todos os elásticos de baixo. Então, eu tô fazendo aqui um canal, na verdade, né? Uma bainha com canal para o elástico entrar. Aí, você faz a bainha normal. Que aí o elástico vai passar por dentro, tá bom? Ficou desse jeito aqui o acabamento. O próximo passo agora é trabalhar o elástico. Na aula da modelagem eu explico como você vai calcular esse elástico, tá? Então assista a aula se você ainda não assistiu, para você saber a medida certinha desse elástico de acordo com as suas medidas. Esse elástico que eu vou trabalhar, ele tem uma largura de 3,5 cm. Então, eu consigo fatiar ele em 4 partes.
Ó, que foi o que eu fiz aqui nessas 4 primeiras partes. São uma tira desse elástico. E eu dividi ele em 4 partes também. Por quê? Porque todo o meu tecido está dividido em 4 partes. E aí, com essa marcação, eu fui colocando certinho lá no tecido, nas marcações da divisão de 4 partes, entendeu? Então, o meu elástico, ele tá certinho, ó, no meio e na metade da metade, entendeu? Então, ele tá dividido no tecido de forma proporcional. Feito isso, ó, fatiei e costurei, deixei tudo de forma proporcional distribuído, eu vou costurar agora, esticando parte por parte. Dessa forma é muito mais fácil, dá um pouquinho de trabalho riscar o tecido e fazer isso, mas na hora de costurar facilita muito e o resultado final fica muito bom mesmo. Na minha opinião, fica até melhor do que o próprio Elastex, tá? Então você vai vir aqui com calma, puxando, ó. Como o elástico já está distribuído de forma proporcional, não corre o risco de ficar mais esticado de um lado do que do outro, entendeu? Então fica tudo bem certinho. E até para costurar fica mais fácil, porque você vai trabalhar tira por tira e o elástico e o tecido, né, já tá marcado. Então é só você posicionar o elástico em cima daquela linha lá que você fez no começo. Fiz aqui a primeira listra, né? Primeira fileira, na verdade. Aqui eu já fiz a segunda. Ficou desse jeitinho aqui. E aqui eu já tô, acredito, na 4ª fileira, na 5ª fileira, por aí. Pra você ver aqui, ó, que é bem simples, bem fácil. É só você esticando e posicionando o elástico em cima daquela linha do lápis. E o resultado fica muito bom, tá? Essa parte é a parte mais, digamos assim, mais complexa do vestido, mas nem tanto, tá? É só uma questão mesmo de prática. Você pode sentir uma pequena dificuldade no começo, mas depois que você costurar a primeira fileira, a segunda, você vai ver que a terceira já fica mais fácil. E é prática mesmo, tá bom? É só ter paciência, ó, que dá tudo certo. E o elástico, ele dá uma segurança no corpo, muito mais do que o Elastex. Ficou desse jeito aqui, olha só, como ficou bem bonitinho, bem certinho. Agora, eu vou trabalhar o elástico daqui do acabamento, tá? Da parte de cima do vestido. Se você quiser deixar também com esse frufruzinho aqui solto, não tem problema. Eu vou colocar o elástico com a mesma medida do elástico que foi colocado no corpo, tá? Com a ajuda aqui de um grampo, é só você passar o elástico e ir arrumando. Se você quiser fazer também mais fino ou mais grosso, é só você deixar uma margem de bainha maior ou menor, tá bom? E aí vai levando o elástico até o final. Feito isso, ó, o elástico já colocado aqui. É importante também você passar, tá? Depois que você colocar o elástico, costurar todos os elásticos, você passa no ferro que fica muito bom, fica um acabamento bem legal. Você vai unir lateral todinha, né? Porque uma já tá costurada e você tem que colocar elástico com elástico, pique com pique, tá? Para dar continuidade. Aqui eu tenho as marias, os tecidos de baixo e eu vou costurar aqui as laterais para fechar. Então, eu vou começar aqui com a parte de cima. Qual é a dica aqui nessa parte do elástico? É você passar o retrocesso em cima de cada tira de elástico, tá? Isso vai garantir que a costura fique bem segura, tá? Só para isso. Ou você passa o retrocesso, ou então passa uma costura reta e depois passa novamente outra, tá? Você vê a melhor forma para você. Depois eu venho aqui na overlock e passo o acabamento. Prontinho. Agora eu vou passar aqui o acabamento nas outras marias, né? Nas saias de baixo, nos retângulos de baixo.
Já passei a costura na máquina reta, agora já tô dando aqui o acabamento, tá? Costura simples, igual como eu fiz anteriormente. Feito isso, agora é só passar uma costura em toda a extensão, na parte de cima, tá? Da segunda saia. E eu vou colocar pique com pique, tá? Dos meios, juntando as duas peças, tá? No caso, a parte de cima com a parte de baixo, que é a segunda Maria. Lembra que eu marquei um pique no meio de todas as peças? É agora que esse pique vai ajudar. Então, tô colocando aqui pique com pique do meio, lateral com lateral, que são as costuras das laterais. E vou fazer isso em toda a extensão. Então, as peças, elas estão divididas em 4 partes iguais, tá? No meio tá marcado com pique. Então, eu coloco o alfinete e aí eu distribuo esses tecidos de forma proporcional em relação um ao outro, ok? Agora, eu vou pegar a parte maior, que é a parte da segunda Maria, né? A sainha de baixo, e vou puxar a linha. E vou franzir e encaixar esse tecido que tá sobrando dentro desse espaço da saia de cima. E aqui é uma questão de paciência também, é só você ir arrumando o franzido de forma proporcional dentro desse espaço aqui, que a gente vai trabalhar por partes, né? Vai colocando o alfinetinho e vai arrumando esse franzido para toda a peça de baixo se encaixar na peça de cima. Desse jeito aqui, tá? Fez uma, vai logo para outra. Pega o alfinete ali, puxa a linha. Essa linha é a da bobina, fica mais fácil para puxar, tá bom? A linha que fica da bobina. Você vai arrumando. E eu vou fazer isso em toda a volta. Ficou desse jeito aqui, ó. Tá só no alfinete. Então, eu já distribuí todo o meu tecido franzido dentro da primeira saia. Agora, é só costurar. Eu vou fazer uma costura na reta primeiro, sempre com o franzido para cima. Por quê? Porque eu vou arrumando ao longo da costura, tá? Para que fique, na hora de costurar, fique bem legal, ó. Então, eu vou arrumando e vou passando a costura. Aqui também é paciência, tá bom? Com o tempo, a gente fica mais ágil. E aí, agora, tirei todos os alfinetes, eu vou passar o acabamento no overlock. O mesmo processo que eu acabei de fazer aqui, eu vou fazer na última saia, tá? A mesma coisa. Lembra daquela tira que eu separei para fazer as alças? Então, eu peguei aqui e cortei ao meio. A largura da minha alça vai ser a largura do elástico, que é 3,5 cm. Então, eu cortei essa tira com 40 centímetros, se eu não me engano, por 7 centímetros. Porque aí eu dobro e eu fico com 3,5 centímetros. Entendeu? E aí, eu tô passando bem na pontinha aqui. A minha overlock não precisa passar na máquina reta. Para esse elástico se encaixar dentro, eu vou desvirar aquela alça e vou colocar o elástico dentro. Daqui a pouco eu vou mostrar. E aqui eu já tô passando o acabamento da bainha, né? A bainha lá de baixo, tá? Então, é só você fazer uma bainha com 2 viras, desse jeito aqui. E o vestido já vai estar ok. Então, ó, eu tenho o resultado da primeira saia, aqui da segunda saia. No caso da terceira, né? Que é a terceira Maria. A bainha ficou desse jeito aqui, ó. E o vestido já tá praticamente pronto. Aqui nas alças, eu coloquei o elástico por dentro e passei as costuras de pesponto, tá? Eu vou vestir o vestido e posicionar as alças no melhor lugar, né? Conforme o meu corpo, tá? Então, faça isso também. Para ficar na direção do sutiã, para não aparecer o sutiã, enfim. Então, é isso. O vestido já tá pronto. Veja o resultado final agora aqui no corpo. Eu espero que essa aula tenha ajudado você. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal,
deixe um comentário. Tudo isso vai ajudar o canal a ser mais relevante e a alcançar novas pessoas que, assim como você, também estão aprendendo a costurar. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo e a gente se encontra na próxima aula.